Meus amigos, senhoras e senhores, é isso mesmo, não é pegadinha. Diniz está indo treinar a seleção brasileira de forma interina. Bom, já começo esse vídeo dizendo para vocês, vou repercutir obviamente aqui a matéria, o furo de reportagem do pessoal do GE. Globo, do Bruno Cassucci, eu vou até colocar na tela aqui para vocês, do Bruno Cassucci, do Caê Mota, do Eric Faria, Marcelo Fraga, são todos grandes jornalistas confiáveis, não publicariam uma informação como essa se não tivesse sido bem apurada. E eu já confirmei que, de fato, essa informação procede. O Diniz vai treinar a seleção brasileira de forma interina, mas não abandonará o Fluminense. A informação que eu tenho é essa: ele vai conciliar os dois trabalhos. Ainda restam algumas coisas a serem acertadas, algumas questões, enfim, há uma preocupação de como vai ficar o Fluminense. A gente vai discutir isso num segundo momento. Primeiro a gente vai com a informação, com a notícia, né, que já foi publicada no GE. Fernando Diniz será o novo treinador da seleção. O GE apurou com fontes ligadas à CBF que o comandante do Flu acertou para ser interino, enquanto a entidade espera que Carlo Ancelotti assuma o comando do ciclo até a Copa de 26. O contrato será de 6 meses ou 1 ano, dependendo da data em que o italiano poderá deixar o Real Madrid. O combinado nas negociações é que Diniz concilie o trabalho com o Fluminense e se apresente nas datas FIFA para comandar a seleção. A CBF apurou o clube procurou o clube para tratar da liberação, e a resposta foi que isso só ocorreria perante pagamento de multa, e as partes chegaram a um consenso. Com o acordo, o tricolor não será prejudicado em momentos chave da temporada, como mata-mata de Libertadores. Não há definição se o Diniz permanecerá na comissão técnica da seleção após a chegada do italiano. O primeiro compromisso do técnico será na abertura das eliminatórias em setembro, na data FIFA de 4 a 12 de setembro. O Brasil recebe Bolívia em local definido e visita o Peru em Lima. O interino terá ainda mais 4 partidas neste ano, todas pelas eliminatórias. Se o Ancelotti não deixar o Real em janeiro, Diniz será o comandante da seleção ainda na data FIFA de março de 2024, quando serão disputados 2 amistosos, um deles já marcado contra a Espanha em Madrid. E aí fica a dúvida a respeito de quem será o responsável por convocar e dirigir o Brasil nos Jogos de junho de 2024, porque o contrato Ancelotti com o Real Madrid termina somente no dia 30, né? E a temporada europeia se encerra no dia 1º com a Champions. Então, bom, a informação do GE é essa, tá? Que o Fluminense será o técnico interino e ele segue no comando do Fluminense, que é o que eu consegui apurar, que é que eu tenho de informação aqui também. As partes chegaram a um acordo dessa forma. E aí, é claro que há uma preocupação. Evidentemente que há uma grande preocupação com o futuro do Fluminense na temporada, porque a gente que está aqui na cobertura do Fluminense, o torcedor, ele está pensando no Fluminense, ele não quer saber de seleção brasileira. Então, agora, uma série de questões serão levantadas, como há quanto tempo essa negociação vem acontecendo, a gente tem que apurar. Há quanto tempo isso vem acontecendo, o quanto isso pode ter impactado no rendimento da equipe, impactou alguma coisa, e como será agora a conciliação desse trabalho. Para que isso não vai, de fato, prejudicar o Fluminense, mesmo que não seja, né, no momento decisivo da temporada, será que é possível, como nos velhos tempos, né, a gente lembra que teve aquela história do Muricy aqui no Fluminense também, mas a gente lembra que em vários momentos ao longo dos anos, treinadores fizeram esse trabalho de conciliar a seleção brasileira treinando equipes. Isso não é uma novidade, não é algo inédito, isso já aconteceu em outras oportunidades. Mas é claro que essa notícia ela cai como uma bomba num time que passa por um momento muito ruim, que passa por um momento muito complicado. A gente sabe que o nome do Diniz ele vinha sendo especulado na seleção brasileira, mas não para ser um interino a princípio, seria para comandar o time, caso não houvesse um acordo com o Ancelotti. E aí, nessa gambiarra que a CBF está fazendo, para esperar o Ancelotti até o ano que vem, o Diniz seria o comandante, provavelmente acompanhado por um profissional do Ancelotti também. Agora, e aí, qual a segurança que o Fluminense tem em relação a, não vou dizer o foco, porque o profissional é profissional, mas pensando no futuro, aí o Diniz vai sair depois do Fluminense, vai para a seleção brasileira em definitivo. Se o Ancelotti chegar no início do ano que vem, se ele sair do Real Madrid,
O Diniz vai fazer parte da comissão da seleção brasileira? Enfim, tem uma série de questões. É uma informação. é, não é algo fácil de você digerir no primeiro momento. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou buscando mais informações para vocês. O que me espanta nesse caso é o Fluminense aceitar essa situação num primeiro momento. Porque óbvio que isso vai gerar um impacto, querendo ou não, em algum momento isso vai gerar um impacto, não tem como. Porque, assim, a seleção brasileira está passando por uma reformulação, por uma mudança de comando, uma transição de comando. E não é só chegar ali na data FIFA, convocar e ir lá treinar o time. Você, tem que dividir a atenção, porque tem uma série de informações a serem compartilhadas, qual a comissão técnica efetiva que vai vir aí, tem uma série de detalhes, jogadores que são analisados, e aí você tem, enfim, jogadores que são comandados pelo próprio Diniz no Fluminense, o André, o Nino. Então, cara, é muita coisa para a gente analisar de cara, assim. O importante, a prioridade aqui para vocês é trazer informação, é trazer a notícia, e aí agora a gente vai correr atrás dos desdobramentos disso, para ver se o Fluminense finalmente vai se manifestar, a diretoria vai se manifestar, vai explicar o que vai ser feito agora, quanto tempo o clube vai demorar para vir a público e falar com o torcedor, enfim, para explicar os próximos passos, por que essa decisão foi tomada, por que o Fluminense está aceitando, né, a coisa nesses termos, já que antes tinha falado só saía sobre multa, sobre a multa, pagamento da multa rescisória. Tudo bem, o Diniz não está saindo, mas, repito, não é uma questão simples. Eu entendo, acho que todo treinador tem o sonho de dirigir a seleção brasileira, mas de forma interina, conciliando um trabalho que passa por um momento turbulento, por um momento de instabilidade, também numa situação em que o Fluminense está buscando o seu maior sonho, que é conquistar a Libertadores, e vem justo agora que amanhã tem um sorteio de oitavas de final da Libertadores. Então, enfim, é uma coisa que quem comanda o clube, o torcedor do clube, eu acho que tem que pensar. O torcedor certamente só está pensando no Fluminense. Agora, a diretoria do Fluminense tem que pensar no que é melhor para o clube. E aí a gente vai ter que analisar, buscar informações e tentar entender se isso é o melhor para o Fluminense neste momento. Será que é a melhor decisão? Enfim, eu não tenho essa resposta. Aliás, essa resposta eu tenho. Eu não vejo, desculpa, mas eu não vejo benefício nenhum para o Fluminense nessa negociação, a não ser para não desagradar o treinador que hoje tem contrato com o clube. Respeito o sonho, a vontade, mas a gente tem que entender que também do outro lado tem uma torcida apaixonada, e isso vem no momento em que, repito, a fase é ruim, já há uma insatisfação de grande parte da torcida, e aí eu entro num ponto aqui para finalizar. O quanto que essa carga negativa de críticas, né, essa avalanche de críticas que certamente vem por aí, o quanto esse clima tenso ele vai impactar ainda mais num time que se mostra completamente desequilibrado em campo neste momento, que está muito mal. O quanto isso vai impactar no rendimento do Fluminense. O quanto isso vai pesar negativamente. Porque eu duvido muito que, de uma forma geral, o torcedor vai ter uma aceitação tranquila em relação a isso. É uma preocupação. Eu estou falando aqui do ponto de vista do Fluminense. É apenas uma preocupação em relação ao que vem por aí. É claro, vocês têm todo o direito de dar aqui, de deixar a sua opinião. Beleza? Deixa aí seu like, seu comentário, e eu vou seguir aqui apurando para trazer mais informações para vocês sobre esse caso.